Fala galera, eu sou o pastor Mateus, você está no canal da Igreja Batista Atos de Amor. Fique agora com mais uma mensagem de sábado. Galera, essa semana, mais uma notícia me chamou a atenção, que foi o caso da deputada Flor Delis. Segundo o Ministério Público e a polícia que estão investigando o caso, eles concluíram nessa última semana que a Flor Delis, a deputada e cantora gospel, ela é a mandante, ela está sendo acusada de ser a mandante do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi brutalmente assassinado no mês de junho do ano passado. Segundo o Ministério Público e a polícia, esse caso envolve questões financeiras, questão de poder, em que o pastor Anderson ele administrava o dinheiro da família e da igreja que eles fundaram, e a deputada Flor Delis ela não estava muito satisfeita com a maneira como o seu marido estava gerenciando as finanças e decidiu, segundo o Ministério Público, assassinar para que ela pudesse ter o controle total das finanças, de tudo que estava girando em torno dessa questão de poder ali da sua família e da sua igreja. Um crime triste, uma situação muito complicada, uma família. Você que não sabe, a deputada Flor Delis adotou mais de 50 filhos, ela tem mais de 50 filhos adotivos. Então, assim, tudo que envolve esse caso nos faz pensar sobre muita coisa com relação a relacionamentos de interesse, relações falsas, amizades e relacionamentos que são baseados em quase nada. Bom, a deputada Flor Delis, ela adotou essas crianças que estavam em situação complicada, né, antes de terem sido resgatadas. Assim, o contexto é de resgate mesmo de crianças que estão vivendo na miséria, algumas até eram moradoras de rua, estavam envolvidas com o tráfico, e aí a deputada ela resgata essas crianças para colocar dentro da sua casa. Só que conforme a investigação da polícia vai prosseguindo, com relação a esse caso do pastor Anderson, vão se descobrindo muitas coisas que aconteciam dentro da casa dela e que deixam claro que ali dentro daquele lar, daquela casa dela, com todos aqueles filhos, mais de 50 filhos, existiam sim relações falsas, relações de interesse. E hoje eu quero pensar com vocês a respeito disso, relações falsas, relações de interesse. Com certeza você já conheceu ou já foi até vítima de uma relação de interesse, de um relacionamento falso. Só que o mais legal é que a palavra de Deus nos ensina como nós podemos lidar com isso e até descobrir quando um relacionamento é falso, baseado no interesse, ou se é um relacionamento verdadeiro, um relacionamento bom, um relacionamento que edifica e te faz crescer. E olha só que legal, a gente vê que em Provérbios, no capítulo 18, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Primeira coisa que eu aprendo, baseado nesse texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, é que a gente não precisa ficar querendo ter milhares de amigos. A deputada Flor Delis tinha 55 filhos numa casa. Você imagina morar com 55 pessoas numa casa? Então, assim, parece que ela tem uma vontade muito grande de ter muitas pessoas ao seu redor, né? É aquele negócio de... Inclusive, essa semana saiu uma notícia em que ela grava um áudio, manda um áudio para o grupo, talvez, da sua igreja, convocando os membros, os fiéis, mesmo depois de todo esse caso, depois de todas essas acusações que ela está envolvida, ela convoca os fiéis e diz: hoje vai ter culto, eu quero ver vocês lá. Então, parece que ela tem uma vontade, um interesse muito grande de estar rodeada de pessoas. E o texto fala: o homem que tem muitos amigos, ou pode-se ler, o homem que está sempre rodeado de pessoas que estão ali convivendo com ele pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado que o irmão. O texto não está falando que você não pode ter amigos. O texto está falando que você precisa levar em consideração muitas coisas antes de chamar alguém de amigo. Porque se a gente for sair chamando todo mundo de amigo por aí, na verdade a gente nunca vai ter nenhum amigo. E há um amigo mais chegado que o irmão. Então, quando nós desenvolvemos uma relação de amizade, de intimidade com o Senhor, nós aprendemos também a perceber e entender que não precisa ter tanta gente assim ao nosso redor para a gente se sentir satisfeito, para a gente se sentir feliz. E já puxando um gancho para o segundo ponto, nós precisamos ser seletivos. Quando você entende que você não precisa ter milhares de amigos, ao mesmo tempo você entende que você precisa ser seletivo. E eu não digo seletivo de excluir algumas pessoas e ser amigo só de uma panelinha, não estou falando isso. Eu estou dizendo que às vezes nós
entregamos o nosso coração, abrimos a nossa vida, nossa intimidade para pessoas que nós acabamos de conhecer. E olha só que legal. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, a palavra de Deus nos ensina assim, ó. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Todo mundo fala naquele ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E cara, isso é verdade. Isso é muito verdade. Se nós não temos a capacidade de influenciar as pessoas para o bem, se nós somos fracos e facilmente manipuláveis, muito provavelmente, se andarmos com más companhias, nós seremos influenciados por essas más companhias. Então, se você tem um problema com essa questão de personalidade, de se entender e de ter as suas convicções, e você está andando com pessoas que têm as convicções bem firmes naquilo que é ruim, naquilo que afasta de Deus, infelizmente, você vai ser influenciado e manipulado por essas pessoas. É por isso que o texto de 1 Coríntios nos ensina isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você tem uma missão muito clara dentro de você, que você deseja andar com esses amigos que são más influências para transformar a vida delas, e você sabe que você consegue fazer isso, cara, show de bola, vai com tudo e consegue. Agora, se você sabe que você é fraco, se você sabe que você não vai conseguir transformar a vida de ninguém, porque você não tem influência nenhuma e você, na verdade, nem sabe como é que funciona tudo isso, eu tenho que te dizer, afaste-se dessas pessoas. Afaste-se, porque muito facilmente você vai se afastar da presença de Deus se continuar caminhando e andando com elas. Não queira ter milhares de amigos. Seja seletivo. Saiba entender que más companhias corrompem os bons costumes. Agora, se você consegue transformar a vida dessas pessoas, boa sorte na sua missão. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas não desista. Seja forte. Isso também é ser seletivo. Em terceiro e último lugar, eu vejo que lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, o texto nos ensina que nós precisamos observar muito bem o comportamento dessas pessoas umas com as outras. Olha só, lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, é um texto muito lindo. E assim, a gente pode levar esse texto como lição até para aquelas pessoas que falam: eu sou muito sincero, sabe? Eu falo mesmo na lata, não tô nem aí porque vão pensar. Olha o que o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 6 está falando. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Então esse negócio aí de, eu sou grosso mesmo, e isso e aquilo, eu trato todo mundo desse jeito, porque eu tive uma criação diferente, etc. Isso não é desculpa para nada. Colossenses capítulo 4, versículo 6 nos ensina que nós devemos sempre produzir algo bom. Nós devemos sempre nos relacionar da melhor forma possível com as pessoas. Nossas palavras têm que ser temperadas com sal, temperadas, sabe? Existem pessoas que são destemperadas, que, sabe, vão falando e não constroem nada. O texto de Colossenses nos ensina isso. E existem algumas coisas que você precisa observar nas pessoas com quem você está se relacionando. Primeiro, você precisa ver como que ela está tratando os pais dela. Como que essa pessoa trata os pais? De um jeito arrogante, de um jeito ingrato? Como que essa pessoa trata os pais? Observe bem o tratamento que ela tem com os pais. Se ela não mora com os pais, observe como ela trata as pessoas que são responsáveis ainda por elas. Ou então como ela trata os outros amigos. Como que essa pessoa trata os outros amigos? Como que essa pessoa conversa ali? Como que ela se comporta na frente das outras pessoas? E também você precisa ver como que ela se comporta, como que ela trata os professores, os pastores, os líderes, como que ela se comporta diante de pessoas que têm uma certa autoridade sobre a vida dela. Observando tudo isso, todo esse comportamento dessa pessoa, você vai perceber, observando se essa pessoa está seguindo Colossenses capítulo 4, versículo 6. Se ela está vivendo uma vida temperada com sal, uma vida agradável, uma vida que constrói, uma vida que traz progresso. Se essa pessoa está trazendo progresso, se depois de você perceber e observar tudo isso que eu falei, como ela trata os pais, como ela trata os outros, como ela trata pessoas com uma certa autoridade, e as respostas forem positivas, as respostas forem, ele trata essas pessoas muito bem. Então essa pessoa
muito provavelmente não é um relacionamento, uma relação falsa. Muito provavelmente essa é uma amizade muito boa e recomendada para você. Agora você tem que pensar bem nas respostas que você vai dar para essas perguntas. E eu tenho mais algumas perguntas para trazer para você. Por quê? Porque você vai aprender agora como evitar essas amizades falsas. Como evitar os relacionamentos de interesse. Você precisa fazer mais algumas perguntas, além dessas que a gente fez aqui no último ponto. Olha só essas perguntas. Primeira pergunta: como você se comporta quando está com ela? Como você se comporta quando está com ela? Como que você se veste? Quais são os lugares que você vai quando você está com essa pessoa? Qual que é o tipo de comportamento que ela incentiva você a ter? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Outra pergunta: ela te conforta nos dias ruins e se alegra com você nos dias bons, nos dias felizes, nos dias de sucesso? Como que é a relação dela com as suas conquistas e com os seus fracassos? Há um equilíbrio? Como que ela se comporta diante disso? Outra pergunta: ela tem o hábito de falar mal das outras pessoas? Ou então simplesmente de falar sobre outras pessoas nas costas dela? Essa pessoa ela tem um costume de fofocar, de sempre ter uma novidade sobre a vida de outras pessoas? Observe se ela tem esse tipo de comportamento. Outro tipo de comportamento: ela vive uma vida dupla? Ela é uma coisa na frente das pessoas que ela exerce um certo tipo de responsabilidade? Ela tem uma vida diferente na frente dos pastores, na frente dos líderes, na frente de pessoas que têm uma certa autoridade? Ela vive uma vida ali e uma outra vida quando essas pessoas não estão vendo? Ela vive uma vida na frente dos pais? Ela vive uma vida na frente da pessoa que é responsável por ela e uma outra vida quando essas pessoas não estão vendo? Como que ela vive essa vida? Ela vive uma vida dupla? Tem que observar isso. Outra coisa que você tem que observar, e o mais importante: essa pessoa, ela tem te aproximado de Deus? Tem te aproximado de Deus? Ela te incentiva a orar, a ler a palavra, a ter uma vida de intimidade com o Senhor? Ela te incentiva a vir à igreja, a participar dos cultos? Nesse tempo de pandemia, é claro, a gente não está tendo os cultos presenciais, mas ela te incentiva a estar sempre assistindo às lives, sempre compartilhando, sempre comentando, sempre interessada por esse assunto, interessada na palavra de Deus? Ela te aproxima do Senhor? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se ela te afasta do Senhor, com certeza ela não é uma amizade boa para você. Se essa pessoa te afasta dos caminhos de Deus, te incentiva a estar longe da presença do Senhor, eu tenho que te dizer, é uma relação que é muito provável que ela seja falsa, de interesse, superficial e rasa. É muito provável que isso aconteça. Se você responder todas essas perguntas, você vai conseguir descobrir se os relacionamentos que você tem construído têm sido relacionamentos falsos, relacionamentos de interesse, ou se são relacionamentos profundos, relacionamentos verdadeiros. Eu encerro aqui a nossa mensagem trazendo para você um pensamento de um grande filósofo chamado Immanuel Kant. Ele disse o seguinte: se você não pode contar o que você está fazendo, com quem você está fazendo e como você está fazendo, não faça, porque muito provavelmente isso é pecado. Se você não puder contar o que, como e com quem você está fazendo, não faça, porque isso com certeza vai te afastar da presença de Deus. Não viva uma vida dupla. Seja como Colossenses capítulo 4, versículo 6. Que as suas palavras, que a sua vida seja como se estivesse temperada com o sal. Igual aquele churrasco perfeitamente temperado, no equilíbrio maravilhoso que dá até água na boca. Se você for assim, se as suas palavras forem agradáveis, se você entender que você não precisa ter milhares de amigos, se você entender que você precisa sim ser seletivo e saber que as más companhias corrompem os bons costumes, e sempre entender que as suas amizades precisam te aproximar de Deus e você precisa aproximá-las do Senhor também, aí sim você vai ter relacionamentos duradouros, saudáveis e que vão te trazer felicidade verdadeira. Um abraço, que Deus te abençoe. Nós voltamos na próxima semana com mais uma mensagem de sábado. Abraço, boa noite, tchau, tchau.